Olá a todos, venho aqui mais uma vez para conversar com vocês e explicar um pouco sobre uma resolução que foi agora 2025, que está assustando os usuários do MEI, do microempreendedor individual, que às vezes não tem condições de ter um contador, um assistente administrativo para auxiliar ali, de formas burocráticas, e explicar a ele as mudanças, as novas resoluções que são aplicadas, nesse quadro que vem crescendo no Brasil, nesse nicho de pessoas que vem crescendo no Brasil de forma exponencial. E aí eu vou tentar aqui dar o máximo para tentar explicar a vocês de uma forma bem superficial talvez, mas de uma forma bem clara, bem nítida, para que você possa me entender, porque às vezes lemos a lei e não conseguimos interpretar direito, precisamos da opinião de outras pessoas, então eu vou passar aqui e tentar deixar para vocês mais claro essa nova resolução. Em 2018 existiu uma nova resolução, a 140, que ela mudou o teto do MEI, ela saiu, salvo engano, foi de 35 mil por ano e passou para 81 mil por ano. E aí, desde 2018 vem essa adaptação do MEI, e o mercado não vem ajudando por causa das cargas tributárias, e aí dificultando o microempreendedor evoluir na sua empresa, E em 2018 teve essa resolução, que agora em 2025 teve outra resolução, para quem não sabe, que foi em outubro, foi confirmada que ela ia ser executada, e aí aqui está mexendo com a cabeça dos usuários do MEI, essa nova resolução. A resolução 140 de 2018, ela fazia com que o MEI que declarasse o imposto de renda, ele declarasse só sobre a empresa. Sua pessoa física era totalmente diferente, totalmente autônoma da parte da empresa. E aí vinha se estudando, porque começou a se debater sobre pessoas que usavam o MEI, essa abertura da lei, da resolução de 140 de 2018, para sonegar imposto, porque colocava sobre minha conta pessoa física, colocava um determinado valor que eu declararia como pessoa física e não geraria nenhum tributo, e a outra parte sobre a CNPJ, a Simples Nacional, a MEI, colocaria outro valor e ali declararia aquele imposto, E aí nunca chegava ao teto de 81 mil, na época 35 mil, salvo engano, acho que era isso. E aí vem se estudando essa forma de acabar com essa irregularidade, porque queira que não, irregularidade, você sonegar imposto é errado, qualquer país isso é errado. E aí veio se estudando formas e tal, e com o passar do tempo foi se adaptando. Em 2020 teve uma adaptação, só que foi embargada, e aí quando foi esse ano, em outubro de 2025, foi sancionada a resolução, ela foi colocada em prática, e em 1º de novembro de 2025 ela já foi publicada no diário, que em 22 de novembro seria colocada em prática 100%.
né? Então, a partir dessa data, todas as pessoas, todos os MEIs que usarem dessa má-fé de colocar o dinheiro em uma conta física, em uma conta CNPJ, ele vai ter que sim declarar o referente ao calendário de 2025, no ano de 2026, o imposto de renda, declarar essas duas contas, né? E para deixar bem claro, isso só aconteceu porque muitas pessoas que têm o MEI usava da má-fé, da brecha dessa lei, né? Que a pessoa física separada da pessoa jurídica, que é para existir assim, pessoa física separada da pessoa jurídica, só que colocava os ganhos da pessoa jurídica numa conta da pessoa física. Então a resolução aconteceu por isso, a adaptação, a mudança aconteceu por isso, por causa dessa puxa, escapou desse erro, né, do usuário do MEI. Eu sou usuário MEI, né, eu sou Sempre Nacional, tá? Foi a partir daí, né, sobre esse mau uso do CNPJ, que assim, no meu ponto de vista agora, vendo a parte do governo, não levanto bandeira de partido, né, mas vem na parte do governo sobre captação de imposto. Cara, se o cara é MEI, se o cara é microempreendedor individual e ele tem uma conta CNPJ, uma conta pessoa jurídica, e todo o rendimento dele que vai para aquela conta, seria sim, eu sou a favor, sou de acordo sim, que ele declare o imposto sobre aquelas contas, sobre aquele valor que está naquela conta, né? Arrecadação por notas fiscais, por recibos, independente do que, como aquele dinheiro chegou naquela conta, né? E assim, como pessoa física, eu acredito ele como microempreendedor, pequeno administrador, porque ele é um pequeno administrador da empresa dele e deveria ter um auxílio também do governo público, não sei se tem, não me vem na cabeça se tem, e eu nunca pesquisei se tinha um contador público que auxilie essas pessoas a tirarem uma parte dessa renda que ele tem como pessoa jurídica e colocar como seu salário, né? Porque geralmente o MEI, né, ele pega todo o seu dinheiro e acha que é o salário, porque ele não tem conhecimento nenhum administrativo, então ele acha que é o salário, não tem ninguém que toque no ombro dele e diga: ei, tu tá errado, não é assim não, é assim assado. Disse-me disse, no disse-me disse é pior, porque uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e ele acaba formulando a sua própria ideia e bota a perder, né? Outra coisa é que, ao meu ver também, né, meu ponto de vista, tudo aqui são meu ponto de vista sobre essa nova resolução, é que muitas pessoas usam o MEI porque não trabalham de carteira assinada, não conseguiram emprego, e a única forma delas pagarem uma quantia baixa para ter uma aposentadoria, algo que lhe cubra caso ela aconteça um acidente, caso engravidem, é o MEI. Não é à toa que é uma taxa baixa de acordo com o que se paga uma taxa do guia de Previdência Social, né, o GPS. Eu acho que é R$84, acho que é R$84, salvo engano. Eu sou MEI, mas eu pago a mais porque eu tenho vários segmentos, então eu pago mais, inclusive a administração dos meus segmentos de consultoria administrativa. Então
eu pago um pouquinho a mais, eu pago 104 e alguma coisa. Entendeu? Então muitas das pessoas preferem pagar o MEI porque dá todos os direitos a elas, trabalhistas, porque não conseguiram um emprego, não trabalham, mas não tem carteira assinada e trabalham prestando serviço para a empresa, porque as empresas hoje em dia preferem ter um prestador de serviço do que um CLT. Porque o CLT, a empresa vai ter todos os gastos, né? Salário, INSS, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, ou vários tributos, fora o tributo que ela tem que pagar sobre o funcionário para trabalhar para ela, prestar ao governo, né? Que é um salário mínimo a mais, um salário mínimo e meio a mais, segundo os cálculos, de acordo com o Datafolha, é isso que se paga. E outra coisa, isso tudo é para ver se o microempreendedor ele está passando do piso, né? Porque além de passar do piso, você tem o direito de 20% se passar do piso. Passando dos 20% desse piso anual, você vira ME, né? Microempresa. Você deixa de ser individual e vira microempresa. E aí muda-se os impostos. Porém, você ainda continua sendo simples, né? Você continua sendo simples. Mas existe uma porcentagem maior, acredito que é 4% a mais que você paga do que o MEI normal. E o que entra na declaração do imposto? Você CLT, você cargo público, você pode sim ter um MEI. Porém, você deixa de ter algumas regalias como CLT ou como cargo público. Como assim? Funcionário público que tem MEI, ele não pode sair da sua função pública, né, trabalhar lá, deixar de trabalhar um dia para ir para a empresa. Não, ele não pode. De acordo com a lei, ele tem que passar, se ele trabalhar de segunda a sexta, ele tem que passar de segunda a sexta trabalhando lá, dando o expediente normal dele no setor público, e após sair do seu expediente, ele pode sim exercer a função empreendedor, né? Seja no final de semana ou seja após o horário do seu expediente. CLT a mesma coisa, né? CLT a mesma coisa. Ele tem que cumprir a carga horária, né? Que ele trabalha para a empresa, e fora do seu horário de expediente pode sim usufruir do MEI, né? Usar o MEI. Se ele tiver funcionários, ele pode trabalhar na empresa, né? Hoje em dia, com o celular na mão e um desejo no coração, como diz o nosso candidato aqui, Kelps, né? Todo mundo trabalha hoje em dia. Então, ele com o celular na mão, ele consegue administrar seus funcionários, né? Delegar seus funcionários de forma que não atrapalhe sua rotina CLT, né? Sua rotina na empresa que ele trabalha. Sendo assim, né? O prestador de serviço para uma empresa, como eu falei, muitas empresas estão hoje querendo prestadores de serviço, né? O microempreendedor presta serviço a ela, do que pagar um CLT a ela, porque o prestador de serviço ele vai pagar todos os encargos dele mesmo, né? Ele vai cobrar na mão de obra e vai pagar, né, os encargos, que é o meu caso. Eu presto serviço e desse serviço que presto, eu pego uma parte e pago o meu MEI. E aí o prestador de serviço, né, ele declara assim, do jeito que eu tô falando, do jeito que foi iniciado o vídeo, né? De acordo com a resolução, a nova resolução, ele tem que declarar o imposto sobre conta CNPJ e conta pessoa física, né? CPF. O CLT, ele não precisa pagar os impostos CLT, porque já é pago pela empresa que ele é funcionário, e ele vai pagar só o que ele recebe por fora, o MEI ou autônomo. O funcionário público do mesmo jeito.
cargo comissionado do mesmo jeito. Ele vai o Estado vai declarar por ele, e ele, sendo um microempreendedor e autônomo, ele vai pagar aquela parte, né? Não vai somar isso e pagar o imposto, não. Vai ser individual. Vai ter essa divisória, né, dos valores a serem pagos, né, em questão de impostos. E sobre a minha opinião em relação a isso tudo que eu falei, é que o nosso país ele tem uma carga tributária muito alta, né? E tudo vem aumentando e vai contra qualquer empreendedor, qualquer empresário, né? Inclusive até o próprio trabalhador, tudo fica mais caro, né? Porque você tira pelo valor da cesta básica. E aí o que me vem à mente? Fazendo uma coisa dessa para um cara que só tem um MEI, ele trabalha, mas ele tem um MEI, para garantir o seu futuro previdenciário, ele vai sair do MEI, acredito que ele vai sair do MEI, vai juntar dinheiro numa conta autônoma, ou vai num banco e paga e faz uma previdência privada, porque hoje em dia até outros bancos físicos aí digitais, hoje em dia até os bancos digitais tem, e é barato a taxa, para não pagar esse imposto. Porque não é que ele tenha medo, é porque, é como eu falei, a carga tributária é tão alta que a pessoa já trabalha no limite para pagar a conta, só para se manter. E paga conta e vem conta, paga conta e vem conta. E aí o governo fazendo uma lei dessa, né, um choque desse para o cara, ele vai deixar, né, de pagar, e que não vai não vai dar viabilidade para ele. Isso, entendeu? Então, no meu ponto de vista, muitos MEIs vão deixar de existir, vão ser dados baixos, e pessoas autônomas vão declarar impostos de renda, que talvez o teto é diferente, mas vai ser menos burocrático, menos jurídico, né? Porque não precisa somar, é só aquele valor que está na conta. Se ele tiver aquele valor na conta declarado em movimentação, ele vai pagar aquele imposto, né? Eu estou falando de microempreendedores que são pequenos, né? Microempreendedores que têm um funcionário, né? Que a lei permite que eu tenha um funcionário sendo um microempreendedor registrado. Acredito que esse já tem umas condições melhores, então vai ser um tiro no pé se ele cancelar o MEI. E aí ele tende a crescer, só evoluir, né? Então, deixando a minha opinião clara aqui, acredito que vai acontecer isso, né? Muitas pessoas vão deixar de ser MEI por isso, por esse novo sistema, que, assim, como eu falei no início do vídeo, eu falei também que a pessoa que é MEI e recebe dinheiro do serviço na sua conta CNPJ, era para no final do mês tirar o dinheiro, pagar as contas que o MEI gerou, pagar os tributos que o MEI gerou, e tirar o seu salário para pagar suas dívidas, né, e se manter. Não aquele dinheiro que está na sua conta CNPJ não é todo seu, é da sua empresa, e você é funcionário dela. Okay? Então deixo bem claro aqui, né, acredito eu que a resolução só quer dizer isso, que agora você, na sua conta pessoa física e na sua conta pessoa jurídica, vai se somar e declarar um imposto. Se passar do teto, R$81 mil, ou 20%, se chegar a 20% de R$81 mil, você ainda está no limite, passando de 21%, você já começa a estudar, começa a pensar como microempresa, né?
E aí vai ser. Lembrando que esse valor de 81 mil é estudado, já vem sendo passado de forma estampada que é um valor defasado, porque desde que foi criado o microempreendedor individual, ele só veio aumentar o valor em 2018. Então passou muito tempo para aumentar esse valor, e de 2018 para cá ele não aumentou mais, então é um valor defasado, né? Talvez a próxima mudança seja o aumento desse valor. E só implica isso: não se abestalhem com fake news, certo? Não caiam na besteira de escutar fake news. Vá no diário oficial do seu estado. Vá em uma empresa que ajuda o empreendedor, né? Que aqui em Natal é o Sebrae. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e acredito que todo o Rio Grande do Norte é o Sebrae. Eu não sei nos outros estados. Mas procura se informar para você não cometer erros e não dar tiro no pé. Tá ok? Desde já agradeço e até o próximo.